Bem-vindos à penúltima mensagem desta série. Vamos falar hoje sobre depressão. O que é depressão? É um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Pessoas que sofrem com distúrbios de depressão apresentam uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor que podem culminar em pensamentos suicidas. Isto é um pouquinho do que é depressão. Por isso, o acompanhamento médico é imprescindível, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Vamos ouvir um pouco sobre isso com quem já experimentou isso na carne, nosso amado pastor Michel. Pastor Michel vai participar hoje da mensagem. Antes, porém, vamos ler o texto bíblico que vai nortear nossa palavra para esta semana e para a cura. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Está na tela, vamos ler juntos? E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos fazer a pergunta de novo. Que fazes aqui, Elias? Só que agora, ao invés de Elias, você vai colocar o seu nome ali. Vai ficar um coral bacana, mas você vai colocar o seu nome. Que fazes aqui, José? Vamos lá, todos juntos agora? Não é José não, você vai falar o teu nome. E dá uma olhada para o lado para ver se a pessoa está falando. Que se ela não estiver falando, vamos lá. Que fazes aqui? Isto. Vamos aprender com o pastor Michel sobre a depressão e depois vamos aprender a como superá-la com a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Michel, que Deus te use poderosamente. Bom dia, amados irmãos. Pedi o irmão Fábio para soltar o slide. Amados, o pastor Cândido, nós trocamos alguns materiais, né? Eu sou formando em psicanálise também, já fiz muita terapia, tenho uma experiência prática, e ele me deu a honra de estar batendo um papo com os irmãos dentro de 10 minutos, e ele, no decorrer, vai estar falando sobre a palavra de Deus. Mas eu trouxe um material aí que está dando para ver aí no Data Show, a depressão como sintoma, né? Porque a depressão ela vai ter muitos significados, ela não é igual uma diabetes, é igual uma hipertensão, outras doenças, que você tem uma definição clara, você vai ter uma série de definições, tanto é que ela é subdividida, ela é analisada tanto pela psiquiatria, quanto pelos psicólogos, quanto pelos psicanalistas, cada um olhando pelo seu prisma. Então pode passar. Primeira coisa que nós vamos trabalhar, em vez de trabalhar com vários tipos de divisões, nós vamos aprender que existe a depressão exógena e a endógena. Então, a primeira coisa é depressão exógena, pode passar. O termo depressão possui pelo menos 3 conotações distintas. É o sentimento de tristeza que segue o fracasso, a frustração e a perda. Se corresponde a eventos reais. Eu queria que os irmãos repetissem comigo. Eventos reais. Essa é a palavra-chave. E se sua intensidade for apropriada, proporcional e ajustada, não constituirá sinal de equilíbrio mental precário. Isso segundo Jacobson, lá em 1957. Quando fracassamos ou perdemos um objeto amado, é provável que experimentemos sentimento de tristeza, derrota, sensação de esvaziamento e perda da autoconfiança. A depressão vinculada a uma frustração real é, pois, exógena e normal. Pode virar. Em termos de poder e aceitação,
A depressão é uma reação à consciência da própria fraqueza. A vitória é a realização, faz os indivíduos sentir-se fortes e leva-nos a um estado de euforia. Pois quanto mais forte for, eu abro um parênteses, sendo força aqui definida como habilidade para satisfação de necessidades, maiores serão as suas possibilidades de sobrevivência. Pode passar? Na depressão exógena, existe a tentativa de vencer o obstáculo, de compensar as próprias falhas e de lutar por um melhor desempenho. Os sentimentos negativos acabam por produzir esforços construtivos. A diminuição da autoestima e o descrédito nas possibilidades são o denominador comum de todos os estados depressivos. Quanto menos realista for a avaliação dos fatos, mais patológico será a depressão. Pode passar? Então a gente parou na exógena, né? Então, amados irmãos, o que eu queria passar para os irmãos? Primeira coisa que nós temos que identificar é a plausibilidade daquela dor. Você não pode pegar uma pessoa que acabou de perder um filho, uma pessoa que está à mercê de ser despejado, uma pessoa que está faltando as coisas em casa e achar que aquela situação ela venha a ser normal. É óbvio que alguns baques, por isso que a palavra-chave vai ser o real, a realidade, porque nós vamos trabalhar com a depressão endógena, que é uma doença patológica, é uma doença doentia, de modo que a palavra real. Agora, a grande questão na depressão, a primeira que nós lemos, é no sentido de que ainda há uma força interna em tentar reagir. Então, nós temos circunstâncias na vida, eu trabalhei com circunstâncias bastante antagônicas, como a perda de um filho, perda de um ente querido, uma situação real, né? Porque é uma linha muito tênue de uma tristeza continuada para um ato depressivo, e nós temos que diferenciar que muitas das vezes estamos tristes, mas não estamos deprimidos. De modo que a palavra-chave é real, aquilo que é real. Então, a primeira pessoa, quando você, seja um pastor, seja um amigo, seja passando uma pessoa com um momento em casa, você tem que identificar se essa motivação, se assim poderíamos chamar, ela está ainda no campo da realidade. É óbvio, vou ser redundante, que uma pessoa que acabou de perder um filho, que acabou de ter problemas reais, que você não tem nem como consolar, achar que é só a nossa tendência, e até não é maldade, reage, meu irmão, dá a volta por cima, quer dizer, fazer analogias com circunstâncias alheias. Só que dor, ela não tem um parâmetro. O que para você te fere muito, para mim não me fere muito. Então, uma das coisas que eu conversei também com o pastor Cândido, eu falei, vamos trocar experiências. Eu sou uma pessoa que teria tudo para dar errado. Eu fui rejeitado pela minha mãe. Minha mãe foi violentada sexualmente e eu sou fruto de um estupro. Então, a minha adolescência ela foi muito complexa, porque quando você vê o debate pró-aborto e favor do aborto e contra aborto, você esquece que ali tem uma vida. Então, você defende a vida e o outro fala, o corpo é meu, vai embora. Então, eu tinha uma noção na minha adolescência que eu era um monstro. Então, eu cresci com essa questão da monstruosidade. E eu sempre brinco que a minha rejeição foi uma rejeição até jurídica, porque minha mãe nem me registrou, minha avó foi lá, antigamente era mais fácil, foi lá e me registrou. Então na minha identidade está lá, mãe, Zilda Gomes Vinagre, que é minha avó, eu até brinco com ela, a senhora cometeu um crime, prescreveu ainda, Deus é tão bom que te deu um advogado criminalista como filho. Mas você vê que naquela época, né, a noção, a impossibilidade, e eu tive muita dificuldade de perdoar minha mãe. E em Cristo eu consegui perdoar, mas eu não consegui derrubar uma barreira. Até que o Espírito Santo me deu uma estratégia, e Ele dá estratégia a cada um de nós pela sua misericórdia. Porque como nós vimos, esse primeiro tipo de depressão, ela trabalha com um plano real, um problema real. E obviamente nós vamos encontrar forças através do Senhor. Então eu queria fazer só uma pergunta. Quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão só para me ter uma noção. Eu comecei a perdoar minha mãe quando eu senti a dor dela e vi que ela era tão vítima quanto a mim, porque nós levantamos a mão aqui e possivelmente tem 100 mulheres. Seria fácil para você ser violentada? Será que o estupro é uma coisa fácil de ser adquirida?
Então ela me rejeitou, ela me tratou muito mal, nós fomos criados como irmão, descobri isso velho, mas eu compreendo hoje que ela é tão vítima contra mim. E quando Cristo nos resgatou pela sua misericórdia, hoje nós nos amamos, eu a chamo de mãe. Eu lembro que um dia eu botei a mão na perna dela e falei: rapaz, começamos a se gostar tão velho. E ela chorou, ela desabou. Então uma das coisas mais lindas é tentar olhar o outro com um olhar de ternura. É tentar olhar o outro não com um olhar de julgamento. É tentar olhar o outro como que aquela dor ela é real. Então em hipótese nenhuma você pode achar. A depressão hoje, se o senhor me permitir, eu vou estar traçando um paralelo sobre o pânico. Eu não vi a ansiedade porque eu estava no espraiado pregando lá. Então, você vai ver que a ansiedade, o pânico, então, eles são sintomas externos absurdos. O pânico nada mais é do que já uma ansiedade tão continuada, um pico ansiológico tão grande que teu corpo já não aguenta mais. Tudo que nós temos na alma somatiza. Às vezes vocês não brincam, geralmente a mulher não tem aquilo, estou cheio de manchinha roxa, o corpo somativa as expressões, o corpo somatiza uma série de coisas. Então, mas a depressão ela é perigosa porque ela é silenciosa. O que acontece com a pessoa depressiva? A tendência ao suicídio. Eu estou até invertendo a pauta. Então a depressão ela é perigosíssima, que ela cria uma exclusão tão grande que o fim do depressivo mora, aquele que não consegue se reverter, ou é ter um livro fantástico, quem gosta de ler, Não Morra Antes de Morrer. É um livro fantástico, uma linguagem muito simples. Então o depressivo ou ele fica no estágio vegetativo ou ele simplesmente dá cabo da própria vida. Então, quando você tem algo que não tem um sintoma, minha esposa sempre brinca, ela tem problemas sérios de coluna, às vezes ela não vai em eventos, não faz alguma coisa, e aí às vezes a gente, como é pastor, ouve alguns comentários depreciativos. Eu sempre brinco, calma, doença às vezes para as pessoas tem que ser uma fratura exposta, que aí você vê, rapaz, está com a perna quebrada, dor de cabeça, dor de coluna, aí você fala, o fulano de tal é estivador aos 80 anos, não há dolo, mas é uma questão da própria ignorância humana. Então a depressão hoje, infelizmente, ela é vista com muito tipo de preconceito. Eu lembro que quando eu fazia análise, as pessoas me chamavam de maluco, porque eu era um pastor que também era psicólogo, Deus colocou no meu caminho, e a gente fazia análise no próprio cabimento. Então os irmãos, imagine isso há 20 anos atrás, ia lá, ele é doidinho. Então você ainda vê tantos mitos para quem procura uma ajuda externa. Caminhando para cumprir fielmente o tempo me dado e voltar várias vezes, sintomas. Como outras doenças, a depressão tem certos sintomas, né? Então, eu vou citar alguns que não achei que o Data Show ficaria. Dentre elas sentir-se triste, preocupado ou aborrecido. Depois eu vou explicar melhor. Sentir que sua vida era monótona, sem possibilidade de melhorar. Tendo crises de choro. Ficar irritada com coisas pequenas que antes não perturbavam. Não se divertir mais com seus passatempos ou atividades que antes o alegravam. Sentir falta de autoconfiança ou sentimento de fracasso. Tem dificuldade para dormir ou tem dormido muito. Tem dificuldade de concentração ou de tomar decisão. Tem menos interesse em sexo do que antes. Tem pensado em morte, em suicídio. É óbvio que aqui tem coisas vagas e você que tem uma pessoa, porque a pessoa que já está nesse estágio, ela não vai fazer autocrítica. Então, eu estou trabalhando com a hipótese de você ser casado, você ter um filho, então você tem que analisar isso. Então, é relativamente vago, sentiu triste, preocupado ou aborrecido, ou seja, é uma linha muito tênue, com estágio de tristeza justificado, mas já entrar direto no ato depressivo. Então, não é um sintoma. Então, geralmente tem 4 ou 3 ou 5 sintomas. Outra coisa interessante sobre a depressão é as causas. Quem cuida da depressão é o psiquiatra, em sua essência. O problema, a crítica à psiquiatria, não é uma crítica à ignorância, que hoje você, com uma ultrassonografia, você já consegue identificar uma pessoa deprimida. O próprio ultrassonografia já mostra a área do cérebro, a neurociência avançou a tal ponto. Então, na depressão real, você às vezes vai no psiquiatra, toma um remédio, acabou. O grande problema disso é porque a psiquiatria, ela cuida dos efeitos, ela não cuida da causa. Então, às vezes você fica refém do remédio, mas qual é a causa que te leva a ser uma pessoa depressiva?
Então, vou dar um exemplo. Nós temos uma coisa que nós analistas chamamos de rachadura, trinca. E tem uma série de expressão no nosso cérebro. Então, vou dar 2 exemplos reais de acadêmicos que os irmãos vão conhecer. Tem um paciente nosso que ele era ex-alcoólatra, estava 23 anos limpo. Ele estava em casa e, passando o rádio, ele ouviu uma música do Frank Sinatra. Quando ele ouviu a música do Frank Sinatra, ele sentiu o cheiro do uísque que ele bebia. E ele começou a ficar desesperado. Ou seja, você vê que o nosso cérebro, ele tem coisas, circunstâncias ainda não estudadas. 23 anos limpo do alcoolismo. Quando ele ouviu a música, ele foi remetido àquele momento que ele bebia, e ele sentiu. O que eu quero passar para você é a necessidade de você sentir realmente aquele cheiro, sabe? E ele ficou desesperado, ele desligou o rádio, ele quebrou o rádio, ele teve uma reação. Outro caso, de um pastor até batista, por coincidência, ele trabalhou anos e anos com viciados, e dentro de um carro, essa experiência foi um outro analista, que também é nosso pastor e merece toda a fidúcia. Ele passou num determinado lugar que ele consumia droga, numa Cracolândia, e falou: olha só o que Deus fez na minha vida, e começou a mostrar. Eu ficava ali, eu dormia aqui, eu fazia aquilo, e hoje eu tenho um centro de recuperação, hoje eu sou uma pessoa mais dotada, E o pastor deixou ele em casa e foi embora. 2 dias depois ele recebeu um telefonema da esposa: olha, o João das Neves não apareceu, e a última pessoa que você foi visto foi com você. Então, como esse colega é um psicanalista muito importante, onde que ele foi e onde que ele estava? Então, eu sei que você pode ir pelo caminho mais fácil, o caminho do julgamento. Não era convertido, não era isso. Por isso que a Bíblia não nos dá permissão a julgarmos. Não julgueis ninguém, porque somente Deus sabe da real essência que nós somos. Amém, meus irmãos? Passa o tópico 2, depressão endógena. Em casos extremos, lembra que eu pedi para vocês repetirem o que era real? Em casos extremos, essa já é diferente. Em casos extremos, a depressão é completamente desvinculada de uma real perda da capacidade. Trata de depressão intrapsíquica, que é chamada de endógena. Indivíduos nesse estado sentem-se fracasso, perda da autoestima, amaldiçoa, sentem-se isolados e abandonados, têm visão pessimista da vida, perdem a iniciativa, estão sempre exaustos, em estado de agitação, insônia, e têm dificuldade de evoluir num sentido construtivo, pois não conseguem desligar-se de eventos passados. Pode passar. A depressão endógena é patológica e constitui uma sintonia de doença mental. Suas características mais importantes são: a origem endógena é desvinculada e desproporcional a eventos reais. Ponto 2. A autoacusação totalmente injustificada e fuga ante aceitação da realidade. A tendência a perpetuar o estado de depressão ao invés de tentá-la superá-lo. 3. O denominador comum de tais características é a irracionalidade, que leva a confissões cada vez mais ilógicas de falta que nem sequer foram cometidas, e desejo que existe punição. A depressão endógena pode associar uma variedade de desordens mentais, tanto orgânicas como psicossomáticas. Espera aí, eu só quero abrir outro adendo aqui que eu anotei para os irmãos antes que nós entrássemos. Outras coisas também podem desencadear a depressão. São elas: eventos estressantes ou perdas, doenças físicas, algumas doenças como esclerose múltipla ou derrame pode. E outra coisa que eu achei interessante: níveis hormonais. Hormônios são substâncias que se encontram no organismo. Por exemplo, pessoas com problemas de tireoide podem ficar deprimidas. Então você vê como que também tem a questão orgânica. Uso de certos medicamentos, álcool, droga, nem precisa falar. Então, irmão, para resumir, qual seria a diferença dessa? O segundo tipo de depressão, ela é irreal. Então vou dar só um exemplo que os irmãos vão entender. Uma pessoa procurou um dos nossos professores e falou: olha, eu tenho uma amiga que mora na Barra da Tijuca, ela viaja o mundo, ela não sai da Europa, mas toda vez que ela quer estar só, ela quer se jogar da cobertura do 10º andar.
Então você vê, nós trabalhamos com pessoas que estão com momento de crise, nós trabalhamos com pessoas que tiveram perda e são depressivas. Essa depressão, ela já foge um pouco mais da realidade, ela tem que ser buscada a origem, porque não é um quadro normal, né? A gente até tem uma noção que assim seja. Então, amados irmãos, essa foi a minha explicação. Eu faço uma conclusão de 2 minutos que nós vamos fechar o meu tempo aqui. Primeiro, observar o estado de isolamento de um amigo familiar. Se você está na situação que Deus colocou para abençoar alguém, observe se aquela pessoa está se isolando, observe se aquela pessoa está indo, porque a palavra-chave, né, o macete, assim sendo mais claro, é perceber que a depressão leva a um estágio de isolamento, e como ela é silenciosa, diferente de outras sintonias que foram tratadas aqui, o pior de tudo é o suicídio, que é um índice altíssimo de suicídio. Segundo, não julgue, não menospreze. Qual é a questão que nós queremos ajudar da maneira errada? Você vê lá aquela pessoa trancada na cama, levanta daí o dia todo, abre a janela, joga aquela luz na cara. Não vai para esse confronto de choque. Então tentei falar, tenta de maneira carinhosa, respeitar, ficar ao lado. Ou seja, a pessoa, a pior necessidade de qualquer ato psicológico é que a pessoa tem que reconhecer, porque é viciado e alcoólatra não entra em tratamento se ele não reconhecer que ele o é. E a mesma forma são as doenças psicossomáticas. Você nunca vai ajudar alguém que ela não acha que é. Isso em qualquer esfera. Seja na altivez, seja no adultério, a pessoa tem que ter um reconhecimento mínimo para pedir ajuda. Então, alguns detalhes. Se você puder ter toque nessa pessoa, o que é isso? Um esposo, um pai, um filho, fica ali naquele momento de escuridão com ele, faz carinho, abraça de conchinha, não deixa ele só. Temos um instrumento maior, oramos em silêncio, faz um favor, me leva ali, aí dá uma voltinha, tenta tirar essa pessoa desta caverna. Olha como Deus é poderoso, mas não da maneira brutal, até porque o desfecho ali, Elias, o que fazes aí? E levou ele mesmo a ter uma elucubração. Então, meus irmãos, não é fácil. Juntos somos mais fortes. E eu queria fechar com a fábula dos porcos espinhos. Se algum irmão tiver curiosidade, joga no Google, é uma fábula de Freud. Os porcos espinhos, ele tem uma característica interessante. Porcos espinhos sobrevivem a 95% dos ataques dos predadores maiores. Ele sobrevive a ataque do leão, do urso, e ele tem uma defesa natural muito grande. Então é só você botar ali no Animal Planet, se você gostar, você vai ver. Para um porco espinho morrer, o predador tem que virar ele de cabeça para baixo e pegar aquele ponto dele ali. No mais, sempre o leão vai dando uma patada e vai embora. Mas só que o porco espinho tem uma taxa de mortalidade de 90% no frio. Então olha que coisa paradoxal, ele sobrevive a ataque de leão, ele sobrevive a ataque de tigre, mas ele morre de frio, porque não precisa ser nenhum veterinário, eu não vi o nosso amado irmão aqui que para saber que muitos animais têm tecido, têm pele, e quando você vê aquela armadura levantada, você vê que ele é liso, ele não tem uma proteção. Então o que os porcos espinhos fazem para sobreviver? Na natureza que é sábio, eles dormem juntos. Porco espinho dorme com porco espinho. E como que deve ser o amanhecer do porco espinho? Eles nascem, eles amanhecem todo machucado. Alguns ficam ceguinhos, alguns mas têm ferida. E o que essa fábula dos porcos espinhos nos mostra? Meu irmão, há um preço em viver em sociedade. Machuca, arranha, mas ainda é o melhor estarmos juntos uns dos outros. Com todos os defeitos, nós trazemos marcas, mas as nossas marcas não é para fazer algumas pessoas que olham, está vendo, quando eu tinha 6 anos, você me derrubou, acaba até o moço da família, e eu tenho isso. Marca para deixar você mais forte. Há os contras de viver em sociedade. Há toda uma angústia, toda uma demanda do inferno para que nós sejamos isolados, mas a palavra só diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam união. Ainda que haja marcas, ainda que haja dores, o único caminho da sobrevivência é estarmos juntos. Não se isole e não deixe uma pessoa depressiva se isolar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Sim. Demora a chegar, né? Resolve isso, Fábio. Eu quero pedir a você que aplauda mais uma vez. Para eu poder fazer uma brincadeira com ele. Porque no final da minha palavra eu vou pedir para você aplaudir também. Se for menos do que foi agora... Que prazer te ouvir, pastor. Olha, trouxe para mim uma facilidade muito maior para falar sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque Deus, ele fala e ele deu a ciência, e a ciência está aí de portas abertas para todos. Todos nós podemos crescer no conhecimento e aprender muito uns com os outros. Há muita gente sábia. Eu me lembro do pastor Israel Belo, inclusive, né, reitor do Seminário do Sul, onde estudamos. Ele falava o seguinte: pastor tem que se preparar muito durante a semana. E ele dizia o seguinte: cada sermão tem que levar em média 15 horas de preparação. Aí eu brinquei com ele: mas pastor, uma pessoa que trabalha normalmente, ela vai trabalhar 44 horas semanais, não é isso? 44 horas semanais. Se eu prego 3 vezes por semana, eu vou precisar de quanto tempo? 45. Eu não posso fazer funeral, não posso fazer mais nada, só preparar. E Pedro já dizia isso lá na antiguidade. Pedro disse: olha, vamos deixar estes homens sobre este importante negócio que era repartir, que era fazer ação social, que era distribuir o alimento, e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então eu louvo a Deus por sua vida, porque você encurtou as distâncias. Agora eu vou pegar só o filé. Número 1, como superar a depressão, olhando para o exemplo do profeta Elias. Em primeiro lugar, não fuja da crise. Não fuja. Se você negar a você mesmo o cuidado, o tratamento, a ajuda, quando você começa a identificar que dentro de todos os sintomas que foram apresentados, e eu acho que eu já passei por isso, de vez em quando eu entro nisso e uma situação externa vem, eu me abato, eu mergulho, e se ninguém for lá e me acordar, eu fico lá mesmo, e de lá mesmo eu já penso outras coisas. Não fuja, procure ajuda, não fuja em hipótese alguma. Muitos acabam pendendo para a depressão porque no auge de uma crise se julgam incapazes de superá-la e querem abandonar até a sua própria vida, ministério, família, e nós temos visto isso. Infelizmente, o nosso tempo é um tempo em que muitos pastores, muitos líderes, muitas mulheres e homens de Deus que estão enfrentando a depressão, não estão alcançando êxito no seu cuidado, no seu tratamento, porque ao invés de mergulharem no cuidado, no tratamento, estão procurando fugir. E quando a gente foge, a gente fecha a porta ao invés de abrir. Quando a gente se esquece que existe cuidado, que existem pessoas preparadas, que Deus está cuidando de você, meu irmão e minha irmã, nesses traumas da vida. Eu e Raquel fomos agraciados por Deus de uma maneira sobrenatural, mas como o pastor Michel disse, nem todos têm a mesma reação diante de um mesmo fato. Nós fomos agraciados, nós perdemos um filho, oramos sobre ele, eu cobri, Raquel recolheu as coisas do quarto, nós saímos e estamos em paz até hoje, sem nenhuma sequela, nenhuma. Mas isso foi uma graça de Deus e uma determinação do Espírito Santo sobre a nossa vida que nós recebemos. Nós falamos, não era isso que nós queríamos, mas nós nos submetemos à tua vontade, porque amar ao próximo não é mais do que amar a Deus sobre todas as coisas.
Por isto é que nós podemos enfrentar as situações que vêm sobre a nossa vida, situações reais, e não mergulhar nelas, manter-se fiel, manter-se firme. E eu, graças a Deus, daqui de cima posso ver muita gente que passou por situações também difíceis, mas que estão vencendo e continuarão vencendo, porque falam das suas crises, falam dos seus problemas sem culpa. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele havia acabado de vencer, notem, uma grande batalha com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, numa batalha jamais vista. Um único profeta. Aí você vai dizer assim: não, mas Sansão foi um juiz que venceu com a queixada de um jumento 1000 homens, mas ali foi na força do Espírito Santo e batendo. Mas num desafio espiritual, clamem ao seu Deus, clamem 450 profetas e mais 400 profetas, quase 1000 homens clamando até o meio-dia, se cortando e fazendo rituais, fazendo uma série de coisas, e Elias ali sozinho. E a Bíblia diz que Elias ainda caçoava deles. Elias, talvez seu Deus tenha saído para viajar um pouco, talvez ele esteja tirando um cochilo, talvez ele esteja distante, não está dando tempo para ouvir vocês. Até que nada aconteceu, e Elias vem, clama ao Senhor, e Deus se manifesta ali. E todo o povo disse: só há Deus em Israel. Só há Deus em Israel. Aí sabe o que acontece? Com esse mesmo homem que enfrentou quase 1000 homens, num decreto de uma rainha ímpia, Jezabel, esse mesmo homem, a ponto de Deus vir para ele e dizer: que fazes aqui, Elias? Não é um negócio interessante para a gente pensar? Vejam, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias deveria ter tomado 3 atitudes pelo menos, diante da promessa de Jezabel: confiar em Deus, manter-se firme e honrar a Deus. Estas eram as 3 atitudes que o homem de Deus deveria tomar, tão logo vencesse de maneira sobrenatural. Ora, se Deus me deu vitória sobre 1000 homens que não temiam o nome dele, e agora essa mulher, no nome dos deuses dela, me afronta, me persegue, me busca para matar, eu devo confiar em Deus, eu devo manter a minha firmeza e honrar a Deus, e não fugir. Nunca fuja. Deus está contigo. Deus é teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não precisamos fugir. No entanto, ele escolheu fugir e pedir para si a morte, o mesmo que muitos diante das crises preferem entregar-se a si mesmos ao entregar-se a Deus, dar cabo da sua própria vida, a colocá-la aos pés do Senhor e deixar que Ele, o autor da vida, dirija e nos leve a cura total daquele mal que nos acometeu. Diante das crises da vida, confie, seja firme e honre a Deus. O Salmos 68:20, vamos ler juntos? O nosso Deus, juntos, o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Tome posse disso.
E não se permita fugir diante de situações reais que podem provocar em você depressão e desejo de morrer. Como superar a depressão olhando para a vida do profeta Elias? Em segundo lugar, saia da caverna. Se o primeiro conselho é não fugir, o segundo é sair. Há pontos na sua vida que só você poderá dar o primeiro passo para sair da crise. Sair da caverna é uma decisão sua. Você ainda raciocina, você ainda pensa, você não precisa se deixar levar por este sentimento ou por estas circunstâncias. Você não precisa ir para o corner, você pode sair e você vai sair em nome de Jesus. Vai sair, vai sair. Fale para o teu irmão aí, vai sair, vai sair. Você vai sair em nome de Jesus. Você não vai viver com isso para sempre. Se o primeiro passo é não fuja da crise, o segundo é exatamente a atitude que geralmente segue aqueles que preferem se esconder da vida, bem semelhante ao avestruz. Já viu como o avestruz faz? Já viu? Um bicho daquele tamanho, só coloca a cabeça e fica aquele corpo todo exposto. Fácil, fácil, fácil de ser apanhado. Entrar numa caverna foi a solução para Elias. Ele foi ao deserto, deixou seu servo e caminhou distância suficiente para não ser visto por absolutamente ninguém. Um dia de caminhada. Quem caminha aqui? Eu caminho com Raquel, você caminha também, né? Quantos mais caminham? Levanta a mão 5. Mas geralmente quem caminha levanta a mão sorridente, né? Eu caminho, eu faço exercício físico, né? E você que ainda não faz, faça, é muito bom. E o janeiro está chegando aí, vai vir um tempo de atividades aí para a nossa igreja, fora de série. Não vai ser no templo, vai ser lá na Lagoa de Araçatiba, em outros lugares, para a glória de Deus. Vai ser um tempo muito gostoso com adolescentes, jovens, adultos, todo mundo que quiser participar. Então, Jorjão, Gilson, Rose, todo mundo aí que gosta de educação física já vai se preparando. Queridos, notem bem, por mais que a gente queira fugir, a gente consegue fugir de 1 e 2, 3 e 4. Mas e de Deus? Quem é que consegue fugir? De Deus ninguém consegue. Quais são as características de uma caverna? Isolamento, escuridão e frio. Nós ouvimos o pastor Michel falando de você mesmo. Ao vir uma pessoa enferma, com depressão, você vai lá e dá carinho e cuida dela, porque ela está precisando de calor humano, ela está precisando de atenção. Há pessoas que melhoram quando falam, há pessoas que estão com problema, depois que fala acaba, só precisa de um ouvido, só precisa ter alguém para escutar. Tudo que você precisa evitar quando sua alma está só, enferma e precisando de acolhimento, luz e calor dos relacionamentos. Não permita que a crise o jogue dentro da caverna, por mais seguro que possa parecer. Não é isso que Deus tem para a sua vida, muito pelo contrário, porque o próprio Deus disse o seguinte: que fazes aí, Elias? Ora, Deus sabe todas as coisas. Ele sabia o que estava dentro da alma de Elias. Rapaz, você não é nada disso que você está demonstrando. A unção que está sobre a sua vida é de coragem, é de vigor, é de força. Rapaz, você fez uma coisa tão linda e agora você está correndo por causa de uma mulher. Não que as mulheres não sejam o que de fato são, não é? E quem tem um exemplar em casa, eu na verdade tenho 2 exemplares lá em casa, a gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais uma rainha com todo o poder de fato para destruir. Que fazes aí, Elias? Que fazes aí, José? Que fazes aí, Érica? Que fazes aí, George? Que fazes aí, Marquinhos? Aonde nós temos buscado fugir da presença de Deus? O que é que tem tomado o nosso lugar? Ou digo, o que é que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida? Estas coisas podem ser cavernas que vão nos esfriar, nos isolar, nos deixar apáticos, longe do cuidado e do aquecimento que só o porco-espinho, por mais que ele sofra tanto, não é? O porco-espinho nos ensina muito também.
E todos nós precisamos de atenção, aconchego, não podemos nos isolar. Que fazes? O profeta deixou de seguir a orientação de Deus, porque Elias vivia ordenado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dizia para ele: vai para lá, ele ia, assim. E quando ele tomou, ou pelo menos deixou isso claro: deixa eu tomar as rédeas da minha vida, deixa eu dirigir a minha vida, não quero ouvir a voz do Senhor, vou fazer do meu jeito. Quando ele fez isso, Deus falou para ele: você está fazendo o que aí, rapaz? Não te mandei para ir, eu não te mandei. Perigo que temos, ou que corremos, quando a gente faz as coisas da nossa forma. Aqui, que fazes aqui? Por mais que fujamos de tudo e de todos, Deus sempre estará por perto. Ele não diz assim: ô rapaz, o que você faz aí? Não, o que você faz aqui. Que eu estou aqui, rapaz. Não adianta, você pode correr para onde você quiser, você pode mascarar a sua situação para quem você quiser, mas de mim você não escapa. Aonde você estiver, aonde você for, ali eu estarei. Ele chama você pelo teu nome, ou seja, ele conhece, se importa e vem buscá-lo de maneira especial. Ah, como eu vibrei quando o pastor Michel falou, palavra de ternura. Palavra de ternura para com aqueles que estão passando pela depressão. Não é uma bobagem, não é. A coisa é séria, e nós precisamos dar mais carinho do que nunca a pessoas que estão passando por situações assim. E foi exatamente assim que a gente viu o tratamento de Deus. O tratamento de Deus. Elias havia pedido a morte para si, mas Deus não tem parte com a morte. Aleluia! Deus não tem parte com a morte. Por pior que seja a sua dor, por pior que seja a sua perda, por pior que seja a circunstância da sua vida, Deus não tem parte com a tua morte. Deus tem parte com vida. E ele falou com Elias, mesmo que este estivesse pedindo para si a morte. Vejam, Deuteronômio 30:19 nos diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, vamos juntos? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua. Nós podemos escolher viver. Nós podemos escolher viver. Não fuja, muito menos entre na caverna, antes escolha viver. Como superar a depressão? Olhando para a vida do profeta Elias, identifique a voz do Senhor. Identifique a voz do Senhor. Por mais que tentemos fugir da vista de todos, os olhos do Senhor estão sempre atentos a todos que confiam nele. Salmos 139, 7-12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que haveremos de prestar contas. Por isto, queridos, nós precisamos entender que o propósito de Deus, a vida de Deus, o que Ele deseja de nós é que aprendamos a identificar a voz dEle nas situações de perigo, nas situações difíceis da vida. Elias não era um fraco, Elias não era sem convicção ou um falso homem de Deus, mas um mero homem em crise. Como qualquer um pode se deixar levar diante de situações que lhe imponham medo.
Qualquer um de nós pode passar por um momento difícil. Qualquer um de nós. Porém, precisamos, além de aceitar a nossa humanidade, aprender também que há um Deus no céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que abre portas, que levanta a gente para nos levantar dos momentos de dificuldade. Em Tiago 5, 17 a 18 está escrito o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Este homem estava numa caverna, este profeta estava jogado às traças, este profeta estava pedindo para si a morte. Mas o que Deus tem para mim e para você, como seres humanos que somos, frágeis como somos, não é a morte, mas a vida. O que Deus tem para nós é que aprendamos a entender e conhecer a voz dele aos nossos ouvidos. Quando derrotou os 950 profetas e quando fugiu de uma mulher, Elias era o mesmo. No entanto, dentro de sua crise existencial, ele discerniu perfeitamente a voz de Deus. Observem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes. Consegue imaginar um vento forte assim? E quebrava as pedras ou penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aleluia. Uma pessoa em depressão precisa de voz mansa e delicada. É essa voz mansa e delicada do cuidado que ergue a pessoa que está passando por situações de depressão, de angústia profunda. Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo-a, olha que coisa linda, irmãos. E sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus mandou sair para fora. Parece redundância, mas Deus queria que ele de fato saísse e não apenas aparecesse na porta. Ele ficou contemplando, ele viu o vento, ele viu o terremoto, ele viu as situações da natureza, mas Deus queria que ele saísse de dentro da caverna. Mas ele só saiu depois que ouviu a voz mansa e delicada do Senhor. Porque Deus não estava na tormenta, no vento. Porque, queridos, o que vem sobre a nossa vida são tempestades, ventos, fadigas, tristezas, dores tremendas. Mas Deus não está nisso. Embora Ele esteja falando contigo, mas Ele não está nisso. Mas quando você abre a palavra e lê o texto bíblico, e esse texto bíblico fala ao seu coração, escute a voz mansa e delicada do Senhor dizendo: vinde a mim todos que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Esta é a voz que deve soar na sua mente. Não se deixe levar pelo que as circunstâncias podem produzir na sua mente, porque senão pode ser fatal. Deus o mandou sair para fora, mas a seguir enviou 3 manifestações da natureza que podem demonstrar seu poder, mas não a sua voz: um forte vento, um terremoto, fogo. E Elias era o profeta do fogo, né? Quem se lembra aí? Quando os homens vieram: ó, desce daí que esse fulano de tal quer falar contigo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma esses 50. Lembra? Quem se lembra disso aí? Daqui a pouco veio outra caravana com 50. Ah, eu sou homem de Deus?
Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E vem fogo. Agora, você imagina que um homem assim não poderia ter dito também naquele momento: se eu sou homem de Deus, que desça fogo sobre essa rainha. Não podia ter feito isso? Sabe por que ele não fez isso, queridos? Porque ele tinha o mesmo coração de Davi. Não tocarei. Quem era Jezabel? Rainha do povo de Israel. Ele não podia fazer nada. Ele não podia tocar em Acabe. Ele só deveria profetizar, que era a ordem de Deus para ele. Ele fugiu, mas não fugiu porque ele faltou fé. Ele fugiu para salvar a sua vida. Mas naquele ato humano de fugir, ele acabou entrando num processo depressivo e pediu para si a morte. Mas nenhuma dessas poderosas manifestações da natureza estava a voz, o caminho, a direção de Deus para o profeta Elias. 1 Reis 19, 11 a 13, eu termino com isso. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se a ouvir a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A voz meiga e suave de Jesus lhe convida a sair desse vento forte, deste terremoto devastador e do fogo que consome a sua alma. Venha para fora, porque sua missão ainda não acabou, e você não provará a morte como você desejou, mas vida, porque eu sou o Deus da vida. Elias não experimentou a morte. A morte que ele pediu para si, Deus tinha outros planos para ele. Elias foi elevado ao céu. As nuvens se tornaram em fogo e como carruagens desceram e o levaram. Ele não experimentou a morte, porque Deus não tem morte para a sua vida. Jesus disse no Novo Testamento: aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que tem esta esperança jamais morrerá. Então, queridos, mesmo que a depressão tenha o potencial de te jogar lá na sarjeta e quem sabe pender para retirá-la da sua própria vida, em Deus você tem esperança. Você pode ouvir a voz dele e sair do buraco que as situações e as circunstâncias te levaram.